Fala pessoal, tudo bom? Começando aqui uma live não programada, uma live surpresa no Cantinho da Nutri para tirar as dúvidas de vocês que mandaram dúvidas para mim na caixinha que eu fiz lá nos stories hoje. Então hoje mais cedo eu fui lá, coloquei uma caixinha, falei que eu ia responder ao vivo as perguntas que tivessem, que estavam lá, e eu vou fazer isso agora. Se você tem alguma dúvida, se você quer tirar alguma dúvida sobre síndrome do ovário policístico e sobre o tratamento natural da SOP, corre lá, ainda dá tempo de você deixar a sua dúvida e eu vou responder aqui ao vivo, tá? Não vou responder as dúvidas do chat hoje, então não adianta ficar deixando sua dúvida aqui porque eu não consigo, né? Eu faço uma coisa ou eu faço outra. E hoje eu falei que eu ia tirar, então, as dúvidas de quem deixou nos stories, tá bom? Que sexta-feira boa vendo você, a Thaís falou. Obrigada, Thaís, é muito bom estar aqui. Acabou sobrando um tempinho hoje no consultório, tô no consultório hoje é dia de atendimento. Ontem a gente até falou, né, que eu sou de verdade, que eu sou de carne e osso, as pessoas vêm até aqui no consultório, me abraçam, me beijam e tudo mais. E hoje é um dia de atendimento e a última paciente acabou não podendo vir e sobrou esse tempinho e eu resolvi, então, dedicá-los a vocês, tá bom? Vou começar aqui com as dúvidas. Eu dei uma olhada nas dúvidas que surgiram antes de começar a live e tem umas dúvidas muito interessantes. Gostei bastante da criatividade de vocês hoje lá nos meus stories. E a primeira pergunta é da Paty. A Paty perguntou: quem tem SOP pode usar produtos integrais ou só dieta low carb? Gente, eu falo muito de dieta low carb pra vocês, né? A gente tem falado muito sobre dieta low carb nas últimas lives, inclusive tem uma live minha. Se você não assistiu, corre lá e assiste, porque ela tá muito boa, ela vale muito a pena. Tá no IGTV, tá no meu canal do Facebook, no meu canal do YouTube. E é uma live que eu falo 1 hora sobre dieta low carb pra SOP, né? Qual que é a dieta da SOP? Quais são os melhores alimentos para se consumir quando tem síndrome do ovário policístico? Quais são os alimentos que a gente tem que evitar? Então, óbvio, vou responder a pergunta aqui, mas vale a pena vocês conferirem lá esse vídeo no meu canal do YouTube ou aqui no IGTV, dentro do Instagram mesmo, porque é um assunto mais complexo e vale a pena você entender todo esse conceito antes de sair por aí cortando alguns alimentos ou consumindo outros, tá bom? Falando a Vitória, agora sim eu posso começar, porque a minha assistente entrou, ela já tá online aqui comigo. E assistente boa é essa, entendeu? A gente nem precisa avisar que vai fazer o vídeo, ela tá lá atenta, ela tá ali sabendo. Eu sei que você não sabia, Ana, fica tranquila, tá? Então, a primeira pergunta da Paty é se a pessoa com síndrome do ovário policístico pode usar produtos integrais ou se é a dieta low carb. Gente, a pessoa que tem síndrome do ovário policístico e quer controlar a SOP de uma forma natural e sem medicamentos, ela deve sim seguir uma dieta low carb, mas não é qualquer low carb que resolve. Então não é você simplesmente diminuir a ingestão de carboidratos que você tem no seu dia ou você deixar de consumir os alimentos que têm carboidratos. A proposta, a ideia não é essa. Até porque dietas muito restritas não auxiliam no tratamento da SOP, podem até te prejudicar, porque pessoas com SOP têm tendência a ter aumento de colesterol e gordura no fígado, que é a esteatose hepática. E aí, considerando isso, é sim permitido a pessoa com SOP ter o consumo de produtos integrais. Claro que os integrais são melhores do que os produtos de origem refinada, né? Então, antes um pão integral do que um pão refinado, antes um biscoito integral do que um biscoito refinado. Mas o ideal é que haja uma diminuição do consumo de carboidratos de forma geral, tá bom? Então, é sim uma redução de carboidrato, mas mais do que reduzir carboidrato, você precisa incluir na sua rotina alimentos funcionais que vão te ajudar a controlar os seus sintomas, a controlar os sintomas que você tem, que você manifesta e que estão te incomodando, e também uso de fitoterápicos, de suplementos e tudo mais, tá bom? Próxima pergunta aqui dos meus stories. Quero engravidar? Pergunta da Fátima. Quero engravidar, mas a menstruação é desregulada e ela não me deixa engravidar. Gente, é claro que se você menstrua, você provavelmente ovulou. E se você ovulou e está menstruando, você pode engravidar. Isso dificulta a vida da mulher com síndrome do ovário policístico, porque você não sabe ao certo qual é o dia que você está fértil, você não sabe ao certo qual é o melhor dia para você ter relação com o seu parceiro. Mas isso não quer dizer que a síndrome do ovário policístico vai te impedir de engravidar por isso. Fica mais difícil, é claro que quando a gente sabe identificar o nosso período fértil, isso favorece e ajuda muito, mas não é impossível, tá? Então,
Pra você que quer engravidar, ontem teve uma live aqui só pras tentantes, né? A gente falou muito sobre esse negócio do tentar engravidar. Pra quem é tentante, qual é meu recado hoje? Qual foi meu recado ontem? Primeiro, acredita que é possível. Segundo, cuida da casinha, cuida da sua alimentação, cuida dos seus sintomas, faz com que os seus sintomas se tornem menos perceptíveis e, consequentemente, isso vai dizer que você tá tendo um controle melhor dos seus hormônios e aí você passa a tentar. E aí a chance de você engravidar é muito maior, tá bom? Próxima pergunta. É contraindicado... Vamos ver se vai aparecer inteira. É contraindicado o consumo do chás do chia amarelo e unha de gato com o uso de anticoncepcionais para ovário policístico? Não. O uso do chia amarelo e unha de gato é contraindicado se você não tiver um médico te acompanhando e fazendo essa prescrição. Então, gente, o chia amarelo, unha de gato, qualquer tipo de chá ou fitoterápico deve ser usado sob prescrição nutricional ou médica. Então, gente, é importantíssimo vocês terem uma profissional te orientando, uma profissional te indicando quais são os chás que você precisa usar e não saia por aí usando qualquer chá, tá? O anticoncepcional não tem o uso do chia amarelo com unha de gato e o anticoncepcional não tem contraindicação. Você pode sim utilizar, mas você não deve utilizar se você não tiver um profissional te acompanhando, tá? E o chia amarelo e unha de gato é contraindicado para gestantes. Então, mulheres que estão tentando engravidar e querem ter benefício do uso do chás, tem que tomar muito cuidado, tá? Porque numa dessa você engravida, não sabe que você tá grávida, usa o chá e ele pode ser abortivo, tá? Próxima pergunta. O que você acha dos açúcares xilitol, mascavo e demerara? Gente, primeiro que xilitol não é açúcar, xilitol é adoçante. E falando-se de tratamento para síndrome do ovário policístico, nós devemos evitar todo e qualquer tipo de adoçante. Porque os adoçantes, eles vão incentivar a nossa produção de insulina, incentiva o nosso paladar a querer alimentos cada vez mais doces, e isso faz com que você tenha uma dificuldade de você deixar de consumir os alimentos ricos em carboidratos e ricos em açúcar, que é o nosso objetivo na dieta da SOP, né? Você desincentivar o consumo desses alimentos, até que a pessoa consiga descontinuar o uso. Então, entre adoçantes e açúcares, prefira os açúcares, tá? Eu prefiro os açúcares e eu falo para as meninas que estão no meu desafio, para as meninas que estão no meu curso, para as meninas que são minhas pacientes, que entre adoçante e açúcar a gente prefere açúcar, tá? Sempre o mais natural possível. E dentre as opções de açúcar, o melhor é o açúcar de coco, que tem baixo índice glicêmico. Se não tem como comprar açúcar de coco, onde você mora é muito caro ou você não encontra para comprar, a segunda opção é o demerara e a terceira opção é o mascavo, tá? Mas entre açúcar e adoçante, prefiro açúcar, e entre os açúcares, prefiro aqueles que têm índice glicêmico menor, que é, no caso, né, a opção açúcar de coco ou demerara. Isso quer dizer que você pode consumir açúcar todo dia? Que você tem que pôr esses açúcares em tudo que você come? Não, isso significa que é uma opção para você usar de vez em nunca quando você precisar usar um açúcar. O ideal é você descontinuar o consumo do açúcar também, tá? E aí você vai se libertar disso e não vai precisar nem dos açúcares e nem dos adoçantes. Próxima pergunta, gente, não vou responder perguntas do chat aqui, vou responder perguntas só das pessoas que deixaram no meu stories, na caixinha que eu deixei lá, tá bom? Não sei o nome da pessoa, Ateliê Cantinho da Sidoca, deve ser Cida, né? O que você acha de nós substituirmos a farinha por farinha de cuscuz e tapioca? Pensando no tratamento da SOP, gente, você está trocando um carboidrato por outro carboidrato. Então, não teria muita vantagem, tá? É muito, muito importante vocês entenderem que na síndrome do ovário policístico nós precisamos diminuir índice glicêmico e carga glicêmica das nossas refeições e dos nossos alimentos. Só que quando você troca, por exemplo, uma farinha de trigo integral, um pão integral por uma tapioca, você está trocando um carboidrato que é de índice glicêmico menor, porque tem fibra por ser integral, por um carboidrato de altíssimo índice glicêmico, no caso a tapioca, tá? Qual que é a vantagem dessa troca? A tapioca não tem glúten. E para algumas pessoas o glúten é inflamatório. Então existem pessoas que se beneficiam da troca do pão integral pela tapioca por serem levemente intolerantes ou serem sensíveis ao glúten. Atualmente, hoje em dia, muita gente é sensível ao glúten e se beneficiaria dessa troca. Mas falando de índice glicêmico, de carga glicêmica, de valor calórico,
não faz sentido a troca, tá? Então é uma coisa que tem que ser avaliada individualmente, de acordo com os sintomas que a pessoa tem e de acordo com a forma como ela se sente quando consome qualquer um desses alimentos. E o mesmo vale para o leite. O leite é um alimento inflamatório, o leite é uma coisa que, se for excluída da dieta, vai beneficiar boa parte da população, mas tem gente que não. E tem gente que ama leite. Então, se você ama leite e você não se beneficia da sua exclusão, não tem por que você excluir. Agora, se você não gosta tanto de leite e quando você não consome, você tem um benefício, seja no seu sintoma, seja na sua parte gastrointestinal, seja em qualquer coisa, vale a pena você fazer a exclusão. Então, vai muito do momento que você está vivendo, do que você está sentindo, dos sintomas que você tem, tá bom? Próxima pergunta. Muito parecida com a anterior, né? Dos açúcares. Qual é o açúcar que você prefere indicar para quem tem SOP? Primeira opção, açúcar de coco. Segunda opção, demerara. Terceira opção, mascavo. E qualquer que seja a sua opção, sempre diminuindo, tá? Sempre diminuindo a quantidade para que um dia você não precise do açúcar. Próxima pergunta. Quem tem SOP pode tomar cicloprimogina? Quem pode tomar cicloprimogina é quem tem indicação do médico para isso. Então, se você foi no médico, seja endócrino, seja gineco, e ele fez a indicação para você usar o remédio, você pode usar porque o médico te prescreveu e te indicou isso. É o melhor a ser feito? É a melhor alternativa para o controle hormonal? Não, porque nenhum remédio age tratando a síndrome do ovário policístico. O cicloprimogina não é um anticoncepcional, mas ele tem quase que o mesmo efeito no corpo da mulher com SOP, que é inserir, absorver hormônios femininos. Então, o cicloprimogina ele vai regular o seu ciclo porque ele está colocando ali no seu organismo hormônios que você talvez tenha dificuldade em produzir. E a consequência disso vai ser um ciclo menstrual regular. Ele vai estar atuando na causa do problema da anovulação ou na causa do problema do seu ciclo menstrual? Ele vai deixar o seu ciclo menstrual ser regular? Não. Então, toma cuidado pelo objetivo com o qual você está usando o cicloprimogina. Você vai usar, o médico te passou com qual intuito, com qual objetivo? Regular o ciclo menstrual? Você está cuidando do sintoma e não da causa. E aí você vai resolver o sintoma, seu ciclo vai ficar regular, mas isso não quer dizer que os seus hormônios estão regulares, nem que você não terá as consequências de uma SOP não tratada, tá bom? Então tem isso, mas se o médico te indicou, você pode usar e a SOP não vai te impedir isso, tá bom? Quem tem SOP pode fazer uso do chá de inhame? Tentante.sp perguntou. Gente, o inhame, ele é um alimento complicado ali, né? Porque ele, ao mesmo tempo que ele apresenta benefícios para algumas pessoas, ele pode prejudicar outras pessoas, dependendo do seu nível hormonal. Então, se você não tem excesso de testosterona, por exemplo, você pode fazer uso do inhame, do elixir de inhame, do chá de inhame, do que for do inhame. Agora, se você já apresenta aumento da testosterona e da insulina, ele pode ser prejudicial. Tem mulheres que ao consumir inhame tem aumento da acne, aumento da queda de cabelo. E tem mulheres que não, que são altamente beneficiadas porque melhora a libido, melhora a força, a disposição e tudo mais. Então, tudo depende do momento do tratamento que você tá e de quais são os sintomas que hoje você tem. Se você não tem alterações hormonais, se o seu exame já tá ok, se você tá tudo bem com a sua parte hormonal, tá tudo bem você usar. Agora, se não, pode ser que ele te prejudique, tá? E aí vem daí, de novo, a importância de você ter um acompanhamento de uma nutricionista que entenda de síndrome do ovário policístico, que são raras, e de um médico que entenda de síndrome do ovário policístico, que também são raros, tá bom? Próxima pergunta. Nutri, dá 3 dicas infalíveis para nós tentantes. O que comer / fazer? Beijos, linda, e obrigada por tudo. Vamos lá, primeira dica, anota aí, hein? Primeira dica infalível, entrar no grupo de tentantes, que começa na segunda-feira e que vai te ajudar a identificar exatamente quais são os alimentos que você deve priorizar e quais você deve evitar para você conseguir engravidar mais rápido e ter menos chance de abortar. Então, a primeira dica é você entrar no grupo e aprender, né? Exatamente o que você tem que fazer. A segunda dica é você assistir a live que tá lá no meu canal do YouTube, que é 6 dicas para a mulher que quer engravidar e tem síndrome do ovário policístico. Porque eu falei durante 1 hora aqui só sobre esse assunto. Então eu dei todas as dicas, todos os passos, o passo a passo para a mulher que tem síndrome do ovário policístico, que deseja engravidar, que é tentante, que quer diminuir o risco de aborto ou de qualquer complicação na gestação.
E aí, isso tá tudo lá no meu canal do YouTube. É só vocês procurarem, gente. Quando eu falo que eu fiz uma live, que eu dei uma aula, que é pra vocês procurarem no canal, é só vocês procurarem as capas brancas, tá? Toda vez que eu dou uma aula ou uma live aqui no YouTube, ou no Instagram, eu carrego essa aula depois no YouTube e coloco uma capa branca pra vocês verem que foi um vídeo gravado ao vivo. E quando é o vídeo que eu gravo mesmo de conteúdo pro YouTube, especificamente pro YouTube, ele tem uma capa colorida e a cor depende do tema. Síndrome do ovário policístico é a capa vermelha, parte de gestação, amamentação, alimentação para gestantes e mães é a rosa, e saúde da mulher, onde eu falo de tentantes e endometriose, é roxa. Tá? Então é assim que você identifica de cara no meu canal que tipo de assunto você vai estar procurando. E para você que é tentante, assiste lá os 6 passos para mulher que quer engravidar, e é uma capa branca, tá? E a terceira dica infalível é você assistir também a live de ontem. Essa live talvez não esteja ainda no meu canal, encarreguei a Lari, que é da minha equipe, de colocar ela no canal, mas pode ser que ela não esteja lá ainda. Se ela não tiver, ela ainda tá aqui disponível ao vivo, porque eu gravei ontem às 9 da noite, então tem mais 1 hora e pouquinho para você assistir. E eu falo de algo imprescindível para mulher que quer engravidar, que é você acreditar. E aí eu também falo de um depoimento que eu tive, enfim, choro horrores, quem tava viu, quem não tava ainda pode ver, mas ela tá disponível por pouco tempo, tá? Então são essas as 3 dicas que eu posso dar. Ovário com aspecto micropolicístico é o mesmo que síndrome do ovário policístico? Não. Síndrome do ovário policístico é um conjunto de sintomas e um desses sintomas pode ser o ovário micropolicístico. Tem mulher que não tem cisto no ovário e é portadora da síndrome do ovário policístico. O ovário com aspecto micropolicístico pode não acarretar, pode não originar nenhum tipo de sintoma. E aí a mulher não vai ter síndrome, né? A síndrome do ovário policístico, gente, para a mulher ser caracterizada, ser diagnosticada com a SOP, ela precisa ter 3 de 4 alterações. Quais são essas alterações? Uma delas é o formato, é o micropolicístico, né? O aspecto micropolicístico no ultrassom. Então, você ter cisto no ovário seria um desses critérios. O segundo critério são as alterações hormonais no exame de sangue. Então, quando você faz o exame de sangue, você tem aumento dos hormônios masculinos, que são os andrógenos, de característica masculina. O terceiro critério são os sintomas clínicos, então queda de cabelo, acne, excesso de pelos, excesso de peso, cansaço, fadiga, indisposição, vontade de carboidrato e tudo mais. E o último critério é o ciclo menstrual irregular ou anovulatório, que é aquela pessoa que ou menstrua toda bagunçada, né? Uma vez menstrua a cada 28, no outro dia menstrua a cada 30, aí fica 2 meses sem menstruar, quando menstrua 3 meses seguidos bonitinhos e etc. Ou aquela pessoa que menstrua certinho, mas que por algum motivo ela não tá ovulando, é o ciclo menstrual anovulatório. Então, desses 4 critérios, você tem que ter pelo menos 3, pelo menos 2, para ser diagnosticada como portadora da síndrome do ovário policístico. E vocês veem que um desses critérios é o cisto no ovário, né? Então pode acontecer de você ter cisto no ovário e não ter a síndrome, e pode acontecer de você ter a síndrome e não ter o cisto no ovário, tá? E aí qual que é o profissional que vai identificar, que vai te diagnosticar com isso? O médico endocrinologista é o melhor, porque ele é que vai cuidar dos hormônios e vai identificar as alterações hormonais que você tem, tá bom? A Fê perguntou, eu tenho SOP e sinto muita ânsia, tem relação? Pode não ter relação direta com a síndrome. Opa, deixa eu pegar aqui. Pode não ter, gente, uma relação direta com a síndrome do ovário policístico em si, mas pode ter uma relação com a resistência à insulina. Então, mulheres que têm síndrome do ovário policístico, que têm uma tendência maior a ter resistência à insulina ou que têm hiperinsulinemia, uma desproporção, uma dificuldade de utilização dessa insulina pode causar náuseas e enjoos. Então, não é uma decorrência direta da síndrome do ovário policístico, mas pode ser uma consequência da resistência à insulina, tá? Próxima pergunta. É possível estar com tudo regulado e mesmo assim a menstruação não vir? Muito difícil, né? Gente, possível pra Deus tudo é possível, mas é muito raro uma pessoa que não tem a menstruação regular não ter alterações hormonais. O que acontece? Negligenciamento no diagnóstico. O médico não pedir todos os exames necessários, o médico querer poupar o dinheirinho lá do convênio, não pedir todos os hormônios, e aí você não identifica possíveis alterações. Mas é muito raro uma pessoa que não tem alteração hormonal ter problemas no ciclo menstrual, tá? Se você não tá menstruando, se você não tá ovulando, das duas uma, ou você tá grávida, ou você tem algum hormônio por trás aí que tá desregulado, tá?
Próxima pergunta. Consumo de água com limão pode ser usado diariamente para tentantes? Suelen perguntou. Pode, né? Água com limão não faz mal para ninguém, a menos que você tenha gastrite, esofagite, refluxo, problemas, né, de sensibilidade desse aparelho digestivo. E não é contraindicado para as tentantes nem gestantes, tá? Então não tem nenhuma contraindicação aí nesse caso, mas também não sei se tem benefício, tá? Não tô dizendo para você tomar água com limão morna todo dia de manhã que você vai ter benefícios com isso. Talvez não, tá? Elida perguntou. A Inês falou, meu Deus, eu passei os últimos 10 anos sempre levando susto com os enjoos. Nunca imaginei que era por isso. Bom, a Elida perguntou, já vi você responder que é bom evitar o whey na SOP, mas ele com sabor natural, pode? Pode, se você tiver indicação pra isso, né? Se você é uma super atleta, treina pra caramba, quer super hipertrofia, não liga de ficar com braços e coxas grossas e tem uma alimentação que não supre as suas necessidades de proteína, pode, deve, né? Agora, será que você precisa? Será que é realmente isso que vai fazer diferença no seu tratamento? Será que é o dinheiro do whey que não tá faltando em alguma outra coisa que daria resultado pra você? A gente também tem que pensar sobre isso, tá? O whey, gente, é pra quem precisa e não pra quem quer. Talvez você queira, goste, mas não precise. Então, é importante você ter a orientação de um profissional, tá bom? Vitamina D, gente... Não vou responder a pergunta do chat. Vou responder as perguntas que estão lá no meu Stories. Patrícia perguntou, posso triturar meu mix de chás para ficar mais uniforme? Pode, só que aí você tem que estar ciente de que de repente você esteja consumindo uma quantidade pequena de cada um dos compostos e que essa quantidade pequena não vai ter o efeito que você quer que tenha. Então, gente, toma cuidado também quando vocês inventam muitas receitinhas, tá? Não tem problema misturar chá. Tipo, eu quero tomar chá de cavalinha com gengibre. Pode. Só que se você faz um mix muito grande das ervas, se você mistura muitas ervas ali, pode acontecer de você não ter o resultado que você está esperando ter. Porque você está usando uma quantidade muito pequena de cada uma das ervas ou das plantinhas que você escolheu, tá bom? O melhor é sempre ter orientação, né, gente? É sempre focar no que realmente precisa focar, é você identificar o que pra você vai fazer diferença no seu tratamento, é você ter uma profissional do seu lado te orientando quais são os melhores chás, em que quantidade tomar, em que horário tomar, porque senão você gasta dinheiro à toa, não tem o benefício e ainda pode correr um risco tomando algo que não seria indicado a você tomar, tá? Esther perguntou, mulheres com SOP podem ter arroz branco e batata inglesa na alimentação? Pode. Isso pode significar que você vai restringir carboidratos em outros momentos do dia, em outras refeições, que você vai deixar de consumir outros carboidratos que de repente as outras mulheres prefiram. Mas, gente, a nutricionista ela é completamente apta a adaptar a dieta às suas necessidades e também aos seus hábitos. Então, se eu tenho uma paciente, por exemplo, que ama pão, que é fascinada por pão, que come pão todo dia, gente, eu não posso tirar o pão dessa pessoa, porque ela tá habituada, ela tem esse hábito, ela tem essa cultura alimentar. E é por isso que os nutricionistas são tão importantes, né? A nutricionista adapta a dieta à sua realidade, à sua necessidade, aos seus horários, à sua rotina, aos seus hábitos alimentares, às suas restrições. Se não fosse isso, gente, todo mundo comprava uma revista de dieta e ia ser feliz, né? Porque custa muito menos que uma consulta, dá muito menos trabalho, você já tem ali as opções, as receitas e tudo mais. Só que não, a nutricionista pode sim adaptar. E mesmo sendo você portadora da SOP, você pode comer o que você gosta de comer. Só que a Nutri vai te ensinar a comer isso sem te prejudicar, sem prejudicar seu tratamento e ainda tendo resultado. Então é importante você ter uma profissional te orientando. Isso não quer dizer que você vai comer pão em todas as refeições ou que você vai comer batata no almoço e no jantar a semana inteira. Mas é possível sim incluir qualquer alimento na sua rotina, se esse alimento for importante para você. Tá bom? Próxima pergunta. Quem teve SOP e não tem mais, corre o risco dela voltar? Dani fez essa pergunta. SOP não tem cura. Me perguntaram hoje no inbox do Insta. Carol, você ainda tem SOP? Tenho. Vocês já viram uma pessoa com síndrome de Down ser curada? Vocês já viram uma pessoa com qualquer síndrome ser curada? Gente, nenhuma síndrome tem cura. E a partir do momento que você tem a SOP, que é a síndrome do ovário policístico, você vai ter para sempre. Então, uma vez que você teve SOP, você ainda tem a SOP. E você vai continuar tendo a SOP até você morrer. A questão é que a síndrome do ovário policístico pode passar despercebida ou assintomática para algumas mulheres durante bastante tempo. Então, hoje, eu não tenho sintomas da SOP. Eu não tenho sintomas da síndrome do ovário policístico.
O meu cabelo cresce, eu não tenho acne, eu não tenho pelo, eu tenho disposição, eu tenho energia, eu não sou compulsiva por doce nem por carboidrato, eu não tenho mais nenhuma manifestação, os meus exames estão normais, eu não tenho cisto no ovário, a minha menstruação é regular. Gente, tá tudo bem comigo hoje, só que eu não deixei de ter a síndrome do ovário policístico, por isso eu estou com ela controlada. E você também pode estar com ela controlada. A Dani, que me perguntou, tá aqui assistindo e colocou uma carinha de choro. Você pode ter ela controlada hoje, Dani. Você pode não ter sintoma nenhum da SOP. Mas se você vacilar, se você não se cuidar, você vai voltar a ter esses sintomas. E mais sério do que isso, gente, que é muito importante a gente dizer, às vezes a mulher não tem a síndrome manifestada, não tem os sintomas, porque tá usando remédio, porque tá usando anticoncepcional, porque tá usando glifage, porque tá usando Dactone. Qual que é o grande risco disso? Você não tá com ela manifestada, você não tá com os sintomas dela, mas você tá com as consequências. Você pode desenvolver as consequências, porque as alterações, principalmente dos hormônios, estão aí. Então, se você usa anticoncepcional hoje e isso impede você de ter os cistos, impede você de ter o ciclo regular, fica atenta, porque ele não impede você de ter resistência à insulina e isso se tornar um diabetes. Fica esperta, porque ele não impede você de ter resistência à insulina, que causa aumento de gordura no fígado, e você tem uma cirrose por isso. Então, toma cuidado, porque a ausência de sintoma usando medicamento não quer dizer controle, tá? Controle é quando você não tem as manifestações e os sintomas sem usar remédio. E aí você pode dizer, então, que você tá com ela controlada, mas não que você deixou de ter, tá bom? Pergunta da Bru. SOP, o que muda depois que engravida? Continua a dieta? Qual é a melhor? Bru, o que pode acontecer depois que engravida é a SOP piorar, que foi o que aconteceu comigo. Eu tava totalmente sem sintoma, totalmente sem manifestação quando engravidei dos meus 2 filhos. Quando o segundo nasceu, a SOP nasceu de novo. E aí, agora, quase 3 anos depois, eu consegui ter o controle de novo. Mas até o ano passado, pra quem me acompanhava aqui o ano passado, deve lembrar, eu tinha, muito pouco cabelo. Até publiquei um antes e depois do meu cabelo esses dias. Eu tinha quase 0 cabelo, eu tinha muita acne, eu tinha muito sintoma. E esse controle é recente, tá? Esse controle é bem recente, acho que, sei lá, uns 6 meses mais ou menos. Então, a gestação, ela pode piorar bastante os seus sintomas porque ela altera seus hormônios, né? A gestação é um boom de hormônios, você tem muitas alterações hormonais durante a gravidez. E essas alterações podem potencializar os riscos, os sintomas, as manifestações da SOP para você. Tem que continuar a dieta quando tá grávida? Tem que continuar. Tem paciente minha que veio aqui no meu consultório, que super me segue aqui no Instagram, que queria engravidar. E aí ela ficou vindo no meu consultório todo mês bonitinho. Engravidou, nunca mais voltou. É o certo? Não, porque durante a gravidez você pode ter diabetes estacional, você pode ter pré-eclâmpsia, eclâmpsia, aumento da pressão, parto prematuro, nascimento de nato morto. Tem uma série de complicações da SOP para mulher que está grávida e não trata. Então, gente, não pensa que é só fazer a dieta enquanto está tentando engravidar e depois esquece. Não, você tem que continuar fazendo a dieta mesmo quando estiver grávida. E quando o bebê nasce, o dobro da dieta, porque senão os sintomas vão voltar, tá bom? Próxima pergunta. Para quem tá chegando agora, seja bem-vinda. E olha lá, meu Insta não quer mostrar a próxima pergunta. Vamos ver se eu consigo. Tem um número máximo de perguntas que eu posso responder ao vivo, hein? E eu acho que eu respondi o número máximo. É isso aí. Bom, é isso. Respondi, acho que 15 perguntas. Todas as perguntas que apareceram aqui nos meus stories. Ah, apareceu de novo. Vamos ver. Júlia perguntou: a diminuição da libido tem a ver? Ah, tá travando pra vocês? Deve ser a minha internet, então. Vamos ver se volta. Travou aí? Eu cheguei a ver a próxima pergunta. Diminuição, SOP e diminuição de libido. Qual a relação? Gente, tem tudo a ver. Principalmente porque a mulher com síndrome do ovário policístico tem alterações hormonais. E dentre essas alterações hormonais, ela pode ter o excesso da dihidrotestosterona ou a falta do próprio hormônio testosterona. Tanto o aumento quanto a falta podem causar e podem ocasionar a queda de libido. Tem uma aula minha, tem uma live que eu falei só de libido. Acho que são 8 passos para você melhorar a sua libido tendo síndrome do ovário policístico. Essa live também tá lá no YouTube, ela também tem a capa branca, você também pode assistir. Mas sim, tem relação, mas também tem melhora, tá? Você pode controlar, você pode melhorar toda essa questão da diminuição de libido fazendo a dieta certinha e tendo ali o que você precisa ter no seu dia a dia, os nutrientes que você precisa e a estimulação hormonal que você precisa para controlar isso, tá bom?
Gente, respondi todas as perguntas, eu acho. Se faltou alguma pergunta, foi muito pouco. Mas, final de semana tá aí. E depois eu posso fazer uma nova live de perguntas e respostas pra vocês, tá? Fique esperta, eu coloco a caixinha de perguntas amanhã. E aí eu respondo numa live especial no domingo, tá bom? Lembrando, muita gente ontem reclamou que não estava conseguindo assistir a aula ao vivo, né? Fiz uma aula ao vivo ontem, como se livrar da SOP para sempre, destinada principalmente às mulheres que são tentantes. Muita gente não conseguiu assistir porque era dia da semana, porque era um horário cedo, 7 horas da noite. Vou repetir essa aula amanhã, sábado, às 7 da noite. Então, se você não assistiu, marca aí na sua agenda, amanhã às 19 horas a gente tem um encontro marcado numa aula 100% online e gratuita, tá bom? Tem que estar inscrita, vou deixar o link para vocês lá nos stories, para vocês se inscreverem. E a gente se vê então amanhã, certo? Beijo, fiquem com Deus e até amanhã!